Retomando a nossa aula, né, sobre assistência aos homens trans, eu trago alguns pontos de discussões aqui, um sumário rapidinho do que a gente vai falar, e introduzo com a minha apresentação que já foi feita, né, e as transepistemologias, né, que é justamente aquela questão da dicotomia entre ciência e vivência, né, das pessoas trans serem chamadas para falar apenas sobre transgeneridade, né, e enquanto depoimento, relato de experiência, e não terem o seu conhecimento reconhecido, né, não serem reconhecidas enquanto produtoras de saberes, né, o sujeito versus o objeto ser uma dicotomia. Peraí, um momento. Mo, tá pegando aqui na live. Um momentinho. É porque uma está em reunião aqui, ela não está ouvindo. Prontinho. E também sobre a questão da dicotomia entre sujeito e objeto, né, que estabelece uma hierarquia de falas, onde normalmente a fala das pessoas cisgêneras são consideradas como mais importantes. Por quê? Porque é visto, né, o sujeito cisgênero enquanto sujeito universal, né, natural, normalmente a pessoa que é comum, né, de se ver falar daquele lugar. Então tem se estabelecido que o sujeito cisgênero, né, ele é neutro a partir do lugar do que ele está falando. Então, por isso, é a partir disso que surge essa dicotomia sujeito versus objeto, ciência versus vivência, na qual a gente não pode essencializar, porque pessoas trans estão em diversas áreas do conhecimento e podem falar sobre qualquer assunto que vier a ser abordado com relação à sua formação, né? Então, é importante a gente se atentar a isso, que as pessoas trans podem falar também sobre qualquer coisa enquanto especialista. E aí, comecei a introdução sobre alguns conceitos que a gente vai precisar ao longo da palestra, que eu vou estar trazendo. Então, para isso, é importante que a gente saiba minimamente o que é cisgeneridade, o que é transgeneridade, a diferença entre sexo e gênero, e com essas identidades e sexualidades, elas se desdobram nas relações, né? No caso, a cisgeneridade, como eu falei, está aqui representado no biscoitinho, né? Enquanto o cérebro é a maneira como a pessoa se identifica, né, no mundo, se é com homem, se é com mulher, enfim. Ou até mesmo enquanto uma pessoa a gênero, que não se identifica com nenhum desses espectros. E nós temos outros desdobramentos. Cisgeneridade, no caso, é a pessoa que nasceu, foi designada de um determinado gênero e não fez uma transgressão dele, no caso, tem a sua identificação em coerência com o que o médico falou lá no nascimento. Imagino que cisgêneros sejam a maioria, né, das pessoas que estejam nos assistindo, pessoas cisgêneras, que são as pessoas que não são trans. As pessoas trans são aquelas que não se identificam com aquilo que foi designado no nascimento e realizam essa transgressão, que é o meu caso. Eu sou um homem trans, fui designado mulher no meu nascimento, no entanto, não me identifiquei com isso ao longo da minha trajetória. A diferença entre sexo e gênero, que é importantíssima a gente entender, né, que o sexo, no caso, a relação afetiva sexual, né, que eu trago aqui enquanto sexo, ela é a forma como você se atrai pelas pessoas. E aí eu trouxe essa matemática do amor aqui para a gente entender um pouco melhor como é que isso funciona. Por exemplo, nós temos um homem que ele é cis ou trans, que se relaciona com uma mulher, seja ela cis ou trans, eles vão ser heterossexuais, né, porque as pessoas trans, elas podem ter quaisquer sexualidades, né? Um homem cis ou trans que se relaciona com outro homem sendo cis ou trans é homossexual, gay, no caso. E uma mulher cis ou trans que se relaciona com mulher cis ou trans, ela também vai ser homossexual, nesse caso, lésbica. E também existem outros aspectos, como a expressão de gênero, né, que é a maneira como a pessoa vai se expressar no mundo, que pode estar relacionada ao feminino, ao masculino, à neutralidade, à androginia, por exemplo, enfim. E aqui tem determinado como sexo. Eu gosto de falar somente genital mesmo, porque há ainda uma grande confusão entre identidade de gênero e sexo. Então, justamente, distinguir, eu prefiro tratar como genital.
puramente como genital, que nós vamos ter vagina, pênis e até mesmo as ambiguidades genitais, né? Como pessoas intersexo trazem, né? Ao longo de sua trajetória. Revisando esses conceitos, a gente consegue entender, por exemplo, o que são transrelações e o que são relações transcentradas. Transrelações é qualquer relação, né, onde tem minimamente uma pessoa trans. Se é um homem trans com uma mulher cisgênera, é uma transrelação, porque tem um homem trans ali presente. Né? E assim, existem vários desdobramentos de transrelações. E uma relação trans específica, que é o caso meu e de Una, e que eu gosto de abordar, é a relação transcentrada, que é uma relação formada por duas pessoas trans. Sejam elas um homem trans, uma mulher trans, dois homens trans ou duas mulheres trans. É uma relação transcentrada, certo? Porque existe mais de uma pessoa trans na relação. Inclusive, considerando relações poliamorosas, porque no nosso caso é uma relação monogâmica, tem duas pessoas, mas poderiam ter 3, 4, enfim. E aí seria uma relação transcentrada. Aqui é um trechozinho no slide que vocês estão vendo, de um artigo que eu e Una escrevemos, né, que consta lá. Esse trecho eu trouxe para vocês, que eu acho muito interessante eles. Eu disponibilizei o slide, né, para a organização, caso alguém precise, queira dar uma olhada, né, gostou do trecho, pode olhar por ele, ou até mesmo procurar o próprio artigo, né? Tem um artigo na internet que eu também vou deixar nas referências depois com as meninas, para quem quiser ler. Falando um pouco sobre a trajetória da transfobia, gente, eu trago 3 pilares aqui que vão influenciar na transfobia, certo? O pilar familiar, que no caso vai ser sempre a base para as diversas investidas sociais que vão aparecer da transfobia, né? Porque eu costumo comparar com a negritude sempre. Quando uma pessoa negra sofre racismo, né, na sociedade, quando ela chega em casa, né, o mínimo que se espera e que normalmente acontece é que sua família, que também são negros, muito provavelmente vão compartilhar, né, daquele preconceito racial, né, que a pessoa sofreu, e essa pessoa vai conseguir o amparo na sua família. Isso é algo que, para nós, pessoas trans, quase não acontece. É muito difícil acontecer da pessoa trans ter um apoio familiar. E aí, por isso, né, que eu trago a família, né, que é uma base da gente, de todo indivíduo, né, todo cidadão, como algo muito importante. Porque se eu sofro uma transfobia, é extremamente importante que quando eu chego em casa eu tenha onde dialogar sobre isso, né? E, nesse sentido, eu trago um outro agravante, que é a expulsão compulsória, que muitas pessoas trans sofrem. Né? Eu passei por isso, imagino que outras pessoas também tenham passado, de ter que sair de casa. Muitas vezes, porque a transfobia, ela está além do bem e do mal. Né? Os pais, muitas vezes, entendem como uma falta de respeito, né? Uma rebeldia, uma fase. Não é conversado sobre isso. Né? Então, as pessoas costumam, e eu passei isso, eu quero trazer um exemplo, eu passei isso numa aula, inclusive, onde a professora fez um comentário, né, um comentário extra-aula, e disse que, para ela, as pessoas, os jovens de hoje em dia estão muito diferentes, né, que quando querem viver a vida de determinada forma, já não saem mais de casa, querem viver aquilo em discordância com os seus pais e continuarem sendo sustentados morando na casa deles, né? Aí está até os 18. Isso foi um comentário que ela fez. Comentário que dá margem, inclusive, para esse tipo de transfobia familiar. Né? Porque quando a gente levantou a mão e aí a gente questionou ela, a gente falou, mas professora, você tem que entender, né, que existem algumas coisas que estão para além disso, de, eu quero viver de determinada forma ou outra. Não, existem pessoas trans, por exemplo, que têm sua existência, né, vista como uma rebeldia, né? Uma rebeldia. E aí o pai vira e fala assim, você quer viver dessa forma? Então viva fora da minha casa, sem entender que aquilo faz parte da identidade daquela pessoa, sabe? Por isso que eu coloco muito isso de que a transfobia está para além do bem e do mal, né? Que as pessoas não costumam, às vezes a pessoa é uma ótima pessoa, né? Eu trago muito como exemplo disso a minha família, né? Que minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, assim, nos ambientes que
ela frequenta. Dificilmente alguém vai dizer, ela é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que reproduz muita transfobia, né? Que dentro da realidade de vida pela qual ela vem, ela considera isso como uma falta de respeito, né? E vai reproduzindo essa transfobia. Para a gente refletir justamente, porque esses lugares que a gente precisa alcançar, né? A base familiar, que é o que vai nos dar estruturas para a gente enfrentar, por exemplo, muitas das violências individuais e institucionais e estruturais, certo? Sobre a violência individual, ela vai afetar principalmente a subjetividade de cada indivíduo, né? Se eu chego para alguém e alguém vai lá e fala assim, certo, você fez cirurgia, né? Mas para mim você continua sendo isso ou aquilo, né? Aquilo é algo que vai afetar diretamente em quem eu sou, na minha subjetividade, de eu ir para casa me sentindo mal porque tal pessoa deslegitimou a minha identidade, certo? Isso vai exotificar as pessoas trans no campo biomédico, por exemplo. Eu já passei por essa exotificação de, às vezes, uma pessoa... Eu fui numa dermatologista e falei, olha, eu quero atendimento para minha acne, no caso, porque eu estava tomando testosterona. Na época, a testosterona influenciou muito em surgimento de acne. E aí a dermatologista ir lá e perguntar como é que eu tinha relações sexuais com minha esposa, né? Por que aquilo? Para que? Qual a necessidade, né, de uma pessoa que estava tratando de uma acne querer saber da intimidade, né, do paciente dessa maneira? Porque há uma exotificação nos nossos corpos. E até por isso que eu tenho que parabenizar a Labora nesse sentido, né, porque a gente conversou sobre essa exotificação com relação ao primeiro cartaz, que aconteceu de uma maneira, enfim, que não foi planejada, né, mas acabou soando assim, e vocês foram extremamente receptivos, né? Agradecer muito, porque a ideia é essa, é a gente trabalhar junto para poder ir tirando aos poucos essa exotificação que é implantada nos corpos trans e que deixam os nossos corpos públicos, né? A ideia é que as pessoas trans sejam respeitadas e tenham sua privacidade preservada, certo? E se quiserem se expor, se exponham quando quiserem, não quando, enfim, alguém vá lá e faça isso por ela, né? Então, é muito nesse sentido que a violência individual ocorre. E muito é pelo despreparo, né, gente? Isso acontece porque as pessoas, às vezes, não sabem que estão cometendo esse tipo de violência, né? E essa violência, ela é importante que a gente se atente que ela vai construir a política institucional e que vai estruturar ela, e por ela vai ser retroalimentada, né? E aí, por que eu digo isso? Eu vou trazer um exemplo aqui, básico para a gente daqui a pouco. Deixa só eu falar um pouco sobre a violência institucional e estrutural, certo? Que eu vou retomar isso aqui. Vamos lá. Sobre a violência institucional e estrutural, é importante a gente compreender que ela vai afetar um coletivo, né? Ela vai barrar o acesso da nossa população, da população trans, nos serviços como um todo, né? Por quê? Porque ela é feita pensando um viés cisgênero. Ela foi feita pensando na lógica cisgênera. Um exemplo disso, mictório, né? Se eu vou num lugar, quantas vezes eu já não entrei, por exemplo, num bar, e aí fui no banheiro masculino e encontrei somente mictórios. O que acontece? Aquele bar está dizendo que homens transgêneros não são bem-vindos, certo? Por quê? Porque o ambiente não foi preparado para receber homens com vaginas no banheiro. Isso é um exemplo de violência institucional. Aí eu trago aqui também um outro exemplo como medicamentos. Por que medicamentos? Porque a testosterona que nós temos hoje no mercado, em grande maioria, ela foi feita pensando em casos como o hiponadismo, por exemplo, né? Pensando no viés de uso para homens cisgêneros que têm problema na produção endógena de testosterona. Então, quando a gente fala de resultados, por exemplo, desejáveis e indesejáveis da testosterona, a gente fala de resultados desejáveis em homens cisgêneros. Porque quando chega em nós, homens transgêneros, muitos dos efeitos que nós queremos, que são desejáveis, eles são indesejáveis, na verdade, entendeu? São consequências que acabaram sendo incorporadas, no nosso caso, como algo positivo, certo? E é nesse sentido que a gente precisa entender que a violência institucional,
ela vai, e aí eu pego de novo aquele tópico de construir a política institucional e ser retroalimentada por ela no campo individual, que a gente vai entrelaçar a violência institucional e a individual. Vou dar um exemplo disso. Toda vez que a gente vai comprar, a gente homem trans, né, vai comprar uma testosterona, se a gente for com mais de uma receita, nós somos com 2 receitas, por exemplo, para comprar um determinado remédio. Aí eu fui lá, comprei 2 caixas daquele remédio. Existe uma posologia máxima para poder se retirar da farmácia aquele determinado hormônio. Por exemplo, do meu hormônio, eu só posso tirar 1 caixa por receita, certo? Então, fui lá, tirei 1 caixa, só que eu estou com uma reserva, quero levar logo, porque nós estamos na pandemia, né? Quero ficar com 2 lá em casa. Quando eu vou passar no caixa, eu não posso passar na mesma compra as 2 receitas, porque eu violaria, né, esse termo da farmácia, que eu só posso tirar até determinada quantidade. Aí, o que acontece? Eu fico sem levar? Não. Normalmente, o caixa fala para mim assim, olha, Theo, para você levar essas 2, eu vou passar no cartão uma primeiro, você pega e depois eu passo uma outra de novo. Porque aí você consegue levar as 2. Né? Só que nesse caso tem até um problema, porque se for lançado no cartão de crédito o mesmo valor em seguida, o cartão acha que é duplicidade e acaba não passando. Aí o que ele faz? Ele coloca 1 centavo a menos em uma e coloca como dinheiro. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou explicando o que ele faz? Porque a regra posta é uma. Não pode levar 2 testosterona. Né? A prática é que o indivíduo do caixa, ele pegou essa norma que estava engessada e adaptou para a minha situação sem ir contra as regras do estabelecimento. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Por isso que a violência individual e institucional, elas se retroalimentam. Porque muitas vezes você tem estabelecido uma burocracia institucional, né, que não contempla a pessoa trans, mas que você consegue, né, inserir, de certa maneira, a pessoa trans nela. E isso é um exemplo muito real, né? Aconteceu com a gente, comigo e com Iuna, com relação à DNV. Por quê? Porque a DNV, ela foi pensada, a DNV, gente, é a Declaração de Nascidos Vivos, tá? O primeiro documento que é emitido para o bebê, quando nasce, no caso. Então, aconteceu isso comigo e com Iuna. Nós tínhamos um documento, né, um documento burocrático que não considerava a existência de pessoas trans, que era, tinha lá um campo de mãe, com os dados da mãe, considerando, né, a pessoa que gestou ali na estrutura, mas nós, em conversa, em diálogo, né, com a instituição que ia realizar o parto, e em diálogo também com a Defensoria Pública, o Ministério Público, conseguimos mostrar que também no campo individual nós poderíamos agir entendendo que aquele documento ali estava se referindo a uma realidade social de mãe, que é a realidade de Iuna, né, que socialmente é vista enquanto mãe. Então, incorporamos ali o debate individual e institucional, entrelaçando eles, fazendo com que uma fosse registrada enquanto mãe e eu enquanto pai, que, por sinal, foi uma conquista, né, daqui da gente, que pode servir muito de precedente, caso, enfim, vocês conheçam, venham a conhecer, para essa discussão. Né? Nós fomos o primeiro casal retificado que tiveram suas identidades reconhecidas na Declaração de Nascidos Vivos no parto de Dionísio. Então, é muito nesse sentido, né, que a gente entrelaça as violências individuais e estruturais. E aí eu trouxe algumas consequências da transfobia, para que a gente entenda o que essas estatísticas nos dizem. O que elas nos dizem? Aqui tem, por exemplo, que 80% da população trans transiciona de maneira clandestina. Isso é um dado da HUB, tá, gente? HUB. É porque desconfigurou o slide e não apareceu aqui a referência, mas é isso, é HUB. 80% da população transiciona de maneira clandestina. O que isso nos diz? Isso nos diz que a população trans ela não gosta de procurar médico para ser atendida. Se você tem uma visão contra-hegemônica, você vai pensar o contrário. Você vai falar assim, bom,
eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que gostam, né, de ser atendidas pelo médico. Ninguém quer tomar veneno e morrer só em casa, né? Fora, enfim, se for um caso realmente de suicídio, mas eu estou tratando de uma população saudável que simplesmente quer fazer uma terapia hormonal. Então, nesse caso, eu tendo um pensamento contra-hegemônico, eu vou entender que essas pessoas não acessam o serviço porque o serviço não é receptivo para elas, entende? Então, isso é o que esses dados nos dizem. E aí, aqui tem um outro dado que vai informar muito daquilo que a gente falou lá atrás, da base familiar. Ocorre que 82% da população trans é acometida pela evasão escolar. Por que isso acontece? Eu trago um exemplo prático disso. Eu, enquanto estudante de medicina, né, que não tem um apoio, nunca tive apoio familiar, a não ser, enfim, eu falo da minha família consanguínea, né, não a família agora que eu me estabeleci com iuno, enfim. Eu nunca tive, por exemplo, apoio para ajudar no transporte, né, quando eu precisasse, ou quando eu sofro alguma transfobia na instituição que eu frequento, não ter esse apoio em casa, familiar, e aí você somatiza tudo isso com a falta de respeito, muitas vezes, de colegas, de professores, de nome social, de falta de inclusão em jogos, em atividades que integrem você àquela comunidade acadêmica, acontece isso, ocorre uma evasão escolar. Então, é isso que esse dado nos mostra. Outra coisa é a questão do mercado informal, né, que 90% das pessoas trans não acessam o mercado formal do trabalho, e aí eu preciso, é um dado da ANTRA, e eu preciso destacar que isso fala muito sobre a realidade das mulheres trans, que predominantemente são compulsoriamente enviadas para o mercado de trabalho informal, barra prostituição, né, muitas vezes. Assim como eu também destaco o índice de depressão entre a população trans. Lembrando que esse dado aqui, no caso, do The Lancet, eu não sei se ele fala precisamente daqui do Brasil, tá, gente? Eu acho que ele trata um pouco lá de fora, mas acho que porque a gente não tem muita produção também nacional, então não consegui achar daqui específico, eu só achei do The Lancet. Ele fala sobre o índice de depressão, né, entre a população trans, que é de 60%. E aí muita gente vai trazer, mas tá vendo, é uma população que precisa de ajuda psicológica, que é meio doente mental, é transtornado. Não. Vamos, de novo, exercitar o pensamento contra-hegemônico. Por que 60% é acometido pela depressão? Né? E aí, quando você pega as causas sociais que vão levar uma pessoa a ter depressão, você entende isso. Recentemente, a gente perdeu um homem trans, por exemplo, se eu não me engano, foi de Rondônia, que o rapaz chegou a fazer toda a graduação, o bacharel em Direito, e quando chegou para receber a OAB, que estava com uma festa, tudo agendado, ele foi suicidado, né, como a gente costuma dizer. Suicidado pela população. Por quê? Porque eu imagino, assim, enquanto um homem trans que vive nessa rotina, né, acadêmica, o quanto esse menino deve ter sido consumido ao longo da sua graduação, lutando muitas vezes para ser respeitado, né, com seu nome, com sua identidade, para ser incluído nos espaços. Então, é isso que a gente tem que visualizar, né, quando a gente visualiza esse índice da depressão entre pessoas trans, e aí com um recorte muito para os homens trans, que assim como o mercado informal, eu faço um recorte das mulheres trans, que é quem predomina essa estatística, eu também faço um recorte para os homens trans, que tem, em grande maioria, desse índice de depressão e suicídio na sua realidade. Então, para a gente ver de uma maneira contra-hegemônica, é pensar nisso, é pensar que é a sociedade que está trazendo essa depressão, né, aumentando esse índice de depressão entre a pessoa trans, quando está questionando e desestimando a todo momento a sua identidade, sabe? Enfim, falei um pouco sobre a questão do suicídio, e isso, a depressão, o suicídio, o mercado informal, a evasão escolar, a transição clandestina, é o que vai influenciar na expectativa de vida de uma pessoa trans, né, que é 35 anos, de acordo com a União Nacional LGBT. Metade, né, eu acho que menos da metade, na verdade, do que a média de estimativa de vida da população no geral. Bom, quais as potencialidades? Quando nós temos, eu falei sobre transrelações, né, que é a relação onde tem uma pessoa trans, ou relação transcentrada, quando tem duas ou mais, nós temos algumas potencialidades quando há transrelações.
Uma delas é tensionar a própria heteronormatividade. Por quê? Porque se há uma norma posta que espera dois corpos, tipo, cisgêneros e heterossexuais para aqueles lugares, e de repente você tem uma transrelação ali, você vai naturalmente, só pela sua existência, ainda que você não seja militante ou ativista, questionar e tensionar aquele lugar com o seu corpo nele, certo? Seja na própria relação afetiva, porque a cisgeneridade sempre espera que a gente tenha elas como capital erótico. Sempre foi esperado para mim, enquanto homem trans, por exemplo, gostar de mulheres cisgêneras, né? Nunca foi esperado que eu, enquanto homem trans, fosse gostar de uma outra pessoa trans, uma mulher trans, entendeu? Então, isso já é um tensionamento. Né? Eu mostro que nós também, né, nos relacionamos entre si. Nosso corpo também pode ser um capital erótico para nossos pares, né? Então, nós fazemos já esse tensionamento das relações afetivas nas especialidades médicas, e isso aí a gente já falou muito, a doutora Luciana, a doutora Patrícia falaram muito, né, sobre isso logo no começo. Nós tensionamos também nos documentos que devem refletir a nossa realidade, lembrem sempre, e não determiná-las, né? Da produção de dados, que também falamos já sobre isso, e no próprio autoconhecimento, e aí eu trago um recorte para os casais transcentrados, que tem a oportunidade de aproveitar para conhecer o corpo ao lado de outra pessoa que vive a mesma experiência, né? Que sim. Aqui é um exemplo prático da ausência para parâmetros, né, que é a própria reprodução. Eu trouxe umas fotos do parto de Dionísio, do momento do parto, que é um momento que eu gosto muito, né, porque a minha obstetra, ela até chega a comentar, quando eu entro na sala, ela fala assim, eu acho que ela falou uns 10 anos que ela tinha já fazendo partos, e ela falou, é a primeira vez que entra um homem na minha sala. Então, assim, é justamente o que eu disse, né? Só o nosso corpo existindo ali já faz um tensionamento, já mostra que, pô, é a primeira vez que entra. Existem homens que estão ali, né? E aí, o que eu preciso adequar diante da minha realidade para poder atender essas pessoas com qualidade, né? No meu caso, por exemplo, Iuna, nós passamos 6 longos meses, os 6 primeiros longos meses, tentando adequar tudo. E ainda assim, mesmo depois dos 9 meses completos, né, e que Dionísio veio ao mundo, mesmo depois disso, no dia da sala do parto, veio o documento escrito mãe, onde era para estar escrito pai. Então, é para a gente refletir que é um trabalho contínuo, né, e que não é uma exclusividade nossa de pessoas trans, nem obrigação nossa, exterminar, né, com essa transfobia, porque não fomos nós que criamos esse sistema transcendente, certo? Então, é importante que as pessoas cisaliadas estejam com a gente nesse momento, né, fazendo esse trabalho de base para poder mudar essa realidade, né? E eu não gosto nem de falar humanizar, né, o tratamento, mas enfim, é uma ideia basicamente assim, de você realmente dar a dignidade que a pessoa trans, ela merece e tem direito, né, por Constituição de ter. Bom, aqui eu trouxe rapidamente uns efeitos do uso crônico da testosterona. Como eu falei, alguns efeitos não eram, como o hormônio não foi pensado na lógica cis-trans, como o hormônio não foi pensado numa lógica trans sim cis, muitas das coisas que seriam, né, indesejáveis, para a gente acaba sendo desejável, como, por exemplo, o volume de pelos no corpo, né, que atrofia das mamas, que são coisas que acontecem, por exemplo, a suspensão do ciclo menstrual, que vai acontecer também, né, em alguns casos cessa a rouquidão da voz, a hipertrofia do clítoris, que pode ser desejável em alguns casos, pode também ser indesejável, porque nem todo homem trans quer deixar o clítoris hipertrofiado, é importante a gente pensar isso, tem pessoas que não têm questões com sua genital, certo? E por que eu trago muito os efeitos do uso crônico da testosterona e do estradiol? Porque a gente tende a pensar só na saúde no processo, né, de transição. Ah, vamos dar uma olhada naquele hormônio tal, vamos ver se esse hormônio tá bom ou não. Mas não, olha aqui outras coisas que tem envolvido no processo de transição. Acne. A acne não é algo só do processo transexualizador, não é? LDL, HDL,
hipertrofia cardíaca, que são coisas tudo que estão relacionadas à administração de testosterona e que você precisa estar passando em um profissional clínico mesmo e verificando, certo? Não deveria ser uma exclusividade, né, do processo transexualizador. E esse é o problema da gente colocar apenas para um segmento dar conta de tudo isso. Aqui nós estamos falando de saúde integral da pessoa trans, tá vendo? Coisas que pessoas cisgêneras vão ao médico verificar, mesmo sem terapia hormonal, né? E aí eu trouxe também aqui um histórico de doenças anteriores, né? Por quê? Porque existem muitos casos de pessoas trans, né? Mas que já tem um nível elevado, por exemplo, no caso de homens trans. Eu conheço, inclusive, um homem trans que já tinha barba antes mesmo de tomar testosterona, né? Nesses casos, é importante a gente alertar, porque tem muito menino que acha legal, né? Pô, que legal, você nem toma testosterona ainda e você já tem isso, já tem aquilo. É bom a gente alertar que essas pessoas precisam ter cuidado, né? Precisam procurar algum médico para averiguar isso, porque, de acordo com o histórico das doenças anteriores, por exemplo, a gente pode estar lidando com uma pessoa que tem um câncer de suprarrenal, câncer do ovário, síndrome do ovário policístico, é o caso do menino que eu conheço. Então, assim, não é tão legal, pode não ser tão legal isso, né? É importante, principalmente se tiver meninos trans, né, me assistindo e que tenham passado por essa experiência, se atentar a isso, tá bem? Mesma coisa, a questão do efeito do uso crônico do estradiol. Como eu estou falando de homens trans, né, eu não vou entrar nesse mérito. Trouxe aqui só para vocês darem uma olhada na tabelinha do que pode ter. Mas é basicamente para reforçar a ideia de que a saúde tem que ser integral, né? Tem que ser integral porque vai ter coisa aqui, ó, vai ter efeitos que vão ser tratados por outras especialidades que não as envolvidas só no processo transexualizador do SUS. E a mesma coisa com o histórico das doenças anteriores. Pode ter hipogonadismo, câncer de próstata, tem que ser verificado isso também antes da própria terapia hormonal, se for o caso de apresentar já um nível elevado de estradiol. E lembrando que a gente já falou sobre isso no começo, testosterona não é contraceptivo. Né? Existem casos, eu conheço um de Pernambuco, que o menino engravidou tomando testosterona, né? Quando descobriu, já tinha 6 meses de gestação, a criança nasceu bem, nasceu saudável, mas não era planejada, né? Aconteceu durante o uso da testosterona. Aqui são algumas referências que eu utilizei para falar sobre a testosterona e o estradiol. Vai ter mais algumas que é sobre o meu artigo, mesmo as questões de gênero e tal, que eu vou passar para as meninas. E se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram ou pelo meu e-mail, se não sentir à vontade para colocar aqui. Mas se sentir, eu estou aqui, estou aberto a responder algumas questões que vierem a surgir, tá bom? E lembre-se sempre, leiam pessoas trans, tá, gente? Eu, para estar aqui, para dar essa aula, né, para fazer essa palestra com vocês, eu tive que ler muito pessoas cisgêneras, né? Tive que entender como é que funciona o processo hormonal para poder falar. Então, é importante que vocês também leiam pessoas trans, porque ninguém fala melhor de nós do que nós mesmos. É isso. Obrigado. Theo, sua apresentação foi maravilhosa, esclareceu muitas coisas e, tipo assim, eu quero me solidarizar, né, por várias situações que você já passou, eu espero que você não passe mais por isso e que ninguém precise passar sobre isso. E por isso a importância da gente fazer isso aqui que a gente está fazendo agora e que as pessoas entendam e compartilhem esses pensamentos. E parabéns mais uma vez, né, pela apresentação, foi muito boa. E eu também queria trazer uma última pautazinha para que você e a doutora Patrícia interagissem juntos também, né? Sim, que honra. Sobre as queixas sexuais que os trans apresentam e como é que as ginecologistas, obstetras e os profissionais de saúde em geral lidam com isso lá dentro do consultório. Bom, eu acho que a gente tem que pensar em queixa sexual, né, como uma queixa de qualquer pessoa que tem relação sexual. Né? Então, assim, dentro de um consultório de ginecologia, inúmeras queixas sexuais vão ocorrer com pessoas que têm relação sexual. Então, como o Theo falou, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é qual a sua prática sexual. Porque, como qualquer ser humano,
A variedade de práticas sexuais são inúmeras, e o profissional que está do outro lado, ele precisa compreender que as práticas são variadas. Então, naquele momento de uma consulta ginecológica, a primeira coisa é procurar saber, primeiro, se há prática sexual, porque você já parte do pressuposto que quem está ali tem uma prática sexual. Né? E com a resposta positiva de que existe uma prática sexual ou não, eu atendo vários meninos trans que não tiveram ainda nenhum contato sexual. Doutora Patrícia, seu áudio mutou. Eu queria que a senhora abrisse e fechasse de novo, se possível. Aí. Pronto? Pronto. A senhora volta uns 10 segundinhos. Que eu uns 10 segundinhos, onde foi que eu parei? Sobre o que não tinha tido relação ainda. Sim, exato. Então, assim como no consultório em que eu atendo mulheres cis que não tiveram ainda, né, a primeira relação sexual, atendo também rapazes que não tiveram ainda sua primeira relação sexual, e por inúmeras questões, né? Ou porque não encontraram a parceria que desejavam, ou porque ainda não estão com a sua sexualidade consolidada, ainda não encontraram a sua sexualidade. Né? O que eu observei em alguns casos, alguns relatos, algumas falas, é de pessoas que ainda não conseguem encontrar um conforto com o seu próprio sexo. Né? Tem uma dificuldade tão grande da aceitação daquele corpo, porque você pressupõe que para você gostar de um outro, para sentir atração por um outro, estar disponível para o outro, é importante que você tenha uma autoaceitação. Né? Então, quando você já não tem essa autoaceitação, independente do gênero que você tenha, já se tem algumas dificuldades de se manter essa relação sexual. Se a gente for pensar em libido, né, como energia vital, né, como a psicanálise que se fala de pulsão e energia vital, é importante que se esteja com tudo muito organizado, de alguma forma, e equilibrado, para que essa vida sexual seja uma vida mais satisfatória. Né? E o que é que a gente vem observando? Que a partir do momento em que o conforto com o corpo vai sendo mais dirigido, em que se há um prazer maior consigo, com o corpo em que você se encontra, quando ele vai se adequando mais, é muito mais fácil de você lidar com o corpo do outro. Né? Então, isso eu tenho observado em alguns pacientes quando a gente aborda a questão da queixa sexual. O uso da testosterona aumenta significativamente o desejo, né? E algumas parcerias precisam se ajustar, porque nem sempre a parceria está preparada para aquela exacerbação, principalmente no início, em que os picos de testosterona podem mudar o comportamento, né? O desejo acaba sendo muito mais aumentado, mas a tendência é que isso se chegue no nível de mais tranquilo, à medida em que o corpo vai se adequando e que as pessoas vão se acostumando. Né? Então, são muitas essas queixas. Existe sempre a fantasia. Isso perpassa, eu vejo isso em consultório, independente da questão de gênero, se tem muito a fantasia de que há uma, entre aspas, promiscuidade muito maior do homossexual. As pessoas associam muito por preconceito a homossexualidade a uma promiscuidade, que é um termo que nem existe mais quando a gente fala em questões de saúde, né? Em questões de saúde sexual. As pessoas podem muito, né? Estão sempre muito vigilantes com a sexualidade do outro. Mas não é diferente. O que eu tenho observado muito é que as pessoas têm construído famílias, vivendo histórias plenas e satisfatórias, se decepcionando também muito, né? É muito difícil a lidar, como o Theo falou muito bem, com a questão da transfobia, e isso ocorre muitas vezes, né? Em que a dificuldade de você se expor como um transgênero para um outro não é fácil, né? Existe sempre uma fantasia daquele falo, né? Que mulheres... São coisas que ficam sempre no imaginário popular. Mulheres gostam de homens de falo grande. As mulheres só sentem prazer se aquele homem tiver um pênis enorme. E a gente vê casais que vivem plenamente a sua sexualidade, independente de tamanho de falo, né? É toda uma construção que vai muito além do que está na fantasia.
Então, são muitas questões, né, que a gente observa, mas independe da questão de gênero. Diga, se queria perguntar. Não, eu acho que a gente tem que também desagregar um pouco essa ideia de que o prazer está relacionado aos órgãos sexuais, né? Sim. A gente pode adquirir ele de outras formas, não só na manipulação ou na penetração, enfim, dos órgãos sexuais. Eu acho que o prazer vem muito mais da intimidade que o casal tem e vai muito do que a senhora falou, do reconhecimento da sua própria sexualidade, você se sentir confortável para com o outro, né? Então, acho que vai por essa linha aí também. Eu vejo muito, né, nos consultórios de ginecologia, alguns colegas, eles pulam a pergunta quando vai abordar a questão de sexualidade, né? E é extremamente importante porque faz parte da vida, da mesma forma em que você questiona, né, sobre menstruação, em que você questiona desejo de ter ou não filhos, né? É importante que se questione como é que está a vida sexual, né? E dentro do ambulatório trans eu tenho buscado compreender como é que cada um deles tem vivido a sua sexualidade e é variada, assim como ocorre no ambulatório em que atendo mulheres cis. Uma coisa que a gente precisa também, né? Acho que você vai questionar isso lá adiante, eu vou aproveitar o tema de sexualidade, falar muito da questão que a gente não fala mais em grupos de risco, né? A gente fala em comportamento sexual de risco. Então, a gente busca, né, dentro dessa clínica ginecológica, esse cuidado com as práticas, esse cuidado com o comportamento, o cuidado com a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, que é extremamente importante, né? Então, dentro dessa clínica, a gente pensar ali na ginecologia como um consultório de saúde sexual e reprodutiva. A gente não está ali só para tratar a doença, né? O paciente que chega no consultório, ele não chega para tratar uma doença, para cuidar de uma doença somente. Ele pode sim ter uma doença, mas dentro do ambulatório de ginecologia, mesmo no ambulatório do paciente ginecológico do paciente trans, a gente tenta cuidar dessa saúde, né? E bem-estar, né? Todo um cuidado para que se viva essa vida ginecológica plena. Perfeita colocação, viu, doutora Patrícia? Eu estava aqui refletindo, eu achei perfeita a sua colocação, e eu estava aqui refletindo que, inclusive, até hoje, nós temos como categoria para o estigma mesmo da gente, da nossa população, ainda que tentaram amenizar isso, ainda hoje é reproduzido como, por exemplo, grupo de risco, né, que não se usa mais esse nome, mas definindo isso, homens que fazem sexo com homens, né, HSH. Né? Sendo que mulheres trans estão sendo consideradas como essa categoria. Essa categoria. Homens que fazem sexo com homens. Extremamente ultrapassado, que a gente precisa aí revisitar, até porque quem é que está na situação de vulnerabilidade? Né? A pessoa que pratica um sexo promíscuo, e isso está para além de, enfim, identidade de gênero ou sexualidade. Então, a gente precisa estar revendo isso, até conversar, dialogar com a própria epidemiologia para rever isso. Até porque o acesso à saúde que a travesti tinha sempre foi através da infecção sexualmente transmissível, né? Então, era conhecido o acesso, né, à saúde da travesti na época do HIV, por conta do HIV. Então, era esse o acesso que se tinha da travesti, por conta da IST. Mas cuidar da saúde, procurar saber como está, vamos cuidar dessa saúde, nunca houve esse acesso, né? Isso vem acontecendo nos últimos tempos. Mas antes, o acesso da população travesti, transexual, era pelo caminho da infecção sexualmente transmissível, não nas questões de saúde. Inclusive, até hoje, muitas das políticas que a gente vem conseguindo, o próprio SEDAP, né, o próprio Casarão que nós temos aqui, consegue verbas e, às vezes, dialogar com a nossa população por meio de políticas voltadas às ISTs. Exatamente. E aí não é no sentido de dizer assim, tá totalmente ruim, porque a gente está tendo, de certa forma, um auxílio a partir dessa política. A ideia é dizer, nós não somos apenas isso, né? Nós também podemos
ser acometidos por isso. No entanto, não somos apenas isso, né? É de expandir mesmo o debate. Exatamente. Eu concordo muito com essa última fala de Theo, tipo, de expandir a visão, de achar, de não determinar que as pessoas, enfim, né, que só por esse meio das ISTs, de expandir essa visão mesmo, e abordar várias outras coisas que não são relacionadas à saúde física também, mas como mental. E, doutora Patrícia e Léo, a gente tem algumas dúvidas aqui que as pessoas deixaram lá no chat, entre elas muitos elogios, muitos para a senhora e para a Theo. E aí eu queria saber se vocês queriam, tem algum outro ponto que queriam falar, alguma coisa que se tornou relevante antes da gente tirar as dúvidas para finalizar. Eu quero falar um pouquinho sobre o que a gente faz em termos de que é um questionamento muito grande, Theo chegou a falar também sobre as dificuldades que a gente ainda tem nos serviços. Por exemplo, com a retificação dos nomes, né, os meninos já chegam com sua documentação, com o seu nome determinado, com o nome retificado, e temos ainda muita dificuldade de colocá-los nos protocolos, né? Por exemplo, os protocolos de prevenção de câncer de colo de útero, né? Eu faço no homem transexual o mesmo protocolo que eu utilizo na mulher cissexual, em que a gente vai fazer um Papa Nicolau, depois de 2 exames negativos, colocá-lo num protocolo a cada 2 anos e toda investigação de infecção sexualmente transmissível de acordo com a sua prática sexual, né? E aí eu não consigo, como o Theo falou, fazer essa cobrança nem na rede SUS e nem na rede privada. Porque não se existe coleta de Papa Nicolau para um nome masculino. Eu não tenho como fazer isso. Como eu posso pedir uma ultrassonografia transvaginal quando o nome que eu tenho ali em cima não é um nome feminino? Então, tudo isso dificulta muito o acesso, né? Então, é muito complicado, porque a gente fica se perguntando como é que eu vou saber, e aí é extremamente importante, principalmente para aplicação de políticas de saúde específicas, se eu não tenho ali determinado que a população que está ali de gênero masculino, gênero feminino e trans, e eu não tenho isso explícito, eu perco os dados epidemiológicos para essa população trans. Não vamos longe agora mesmo. Não existe nas folhas para o caso do Covid, não vai se saber quem é o público trans que teve Covid, porque não existe essa categoria lá. Então, eu preciso para saber, então, assim, qual o percentual que eu tenho de pacientes com câncer de colo de útero, como eles estão inseridos, o posto de saúde vai conseguir fazer essa coleta, porque, a princípio, a gente tem o CEDAP, que faz uma avaliação, o UPS, que vai fazer uma avaliação, mas o mais importante, ainda precisamos de clínicas específicas? Precisamos, mas o mais importante é que o paciente, seja ele trans ou ele seja cis, ele faça o seu Papa Nicolau, ele faça o seu exame aonde for mais conveniente, né? Dentro da rede básica, próximo à casa dele, né? Não tem por que ele se dirigir a um serviço específico. Infelizmente, ainda precisamos que isso seja feito. Mas o importante é que isso não ocorra ao longo do tempo, né? Mas, nesse momento, a gente ainda precisa que a clínica seja feita dessa forma, né? E que a gente estabeleça esses dados para que a política seja específica para determinadas populações. Mas, para isso, a gente precisa saber quem são essas pessoas, né? E uma coisa interessante também é que a questão da transfobia e a importância do estar nos espaços, com todas as dificuldades, né? Eu não sou trans, eu não tenho como saber o quão é incômodo, quanto é difícil, a gente só imagina, mas não tem como saber, né? Mas era interessante que, a princípio, algumas pacientes questionavam quando viam, né? Porque como o atendimento é misto lá no ambulatório que eu atendo, e aí às vezes entravam um dos meninos, e aí vinha na recepção a próxima paciente: doutora, a senhora está atendendo homens agora? E eu, sim, estou. E elas paravam. E paravam de perguntar, e se limitavam a ficar: ah, tá, e homem vem no ginecologista? Vem. Ponto. Então, você trata como criança, que você vai respondendo as perguntas à medida que o outro vai perguntando. E aquilo acabou se tornando muito mais dentro do acesso, dentro da normalidade. Então, hoje eu vejo muito menos estranhamento dentro de uma recepção,
né? Então, as pessoas estão mais habituadas. Então, a partir do momento em que você tem acesso e que você está naquele ambiente, aquilo vai se normalizando. Não é fácil, não foi fácil. Os primeiros que chegaram passaram por muito mais dificuldade, eu imagino, né? Ainda passam por transfobia, passam. Mas você estar nos espaços, garantir esses espaços, assim como dentro das universidades hoje, né? Então, assim, é muito importante. Então, eu vejo um ganho um ganho grande. Acho que eu vejo mudanças. Eu acredito que as coisas tendem a melhorar, apesar do país que vivemos. Doutora Patrícia, para você, eu não vou dar um biscoito, não, reserva a Baiuca inteira, porque sua fala é, assim, muito precisa, né? Muito precisa, concordo em gênero, número e grau. Acho que é exatamente isso. E Una já está aqui, ó, se coçando, dizendo que concorda também. E, assim, é muito legal e é importante a gente entender que isso não forma só dados para as pessoas trans, mas também para o público cis, né? Se eu estou dizendo que... Porque enquanto esses homens trans, eles não são intitulados, por exemplo, enquanto o homem trans que passou por uma gestação, ele é categorizado como o quê? Como mulher cis. Logo, aqueles dados de mulheres cis que você tem no banco de dados está corrompido também, não é? Porque tem um dado de uma população que não é aquela da qual está sendo registrada. Então, não é dado só para a população trans, mas também é um dado preciso para a população cis. E porque eu gosto muito da sua fala que você disse que, assim, que é preciso a gente saber o corpo que está lá, porque a galera gosta muito de trabalhar com essa política da gambiarra, né? Que foi o que aconteceu comigo quando eu estava na sala do parto e chegaram com um documento, depois de 9 meses a gente lutando para mudar tudo, com um documento dizendo, poxa, tá como mãe. Aí a menina sugeriu na hora, não, deixa eu riscar aqui e colocar pai. Sabe? Tipo assim, resolve você riscar e colocar pai, na próxima gestação paterna que passar por lá, vão entender que isso aconteceu com risco? Não vão. Então, não é só um risco, né? Não é só um risco. Aquele risco representa toda uma política. Então, por isso que é importante que a gente faça que aquilo venha escrito de lá da gráfica, né? Que é para a pessoa entender o porquê, né? Que aquele corpo, aquele documento foi mudado, que foi para aquele corpo que entrou, que é diferente do outro corpo de antes, né? E sobre essa questão, assim, de você falar, nossa, muito, muito bom, né? De não ter, vem um homem aqui, vem, né? Por quê? Porque é a pedagogia do constrangimento. O constrangimento não é meu. O constrangimento é da pessoa. Eu sou um rapaz que tem um útero, tem um ovário, tem uma possibilidade de gestar, lido bem com isso. Se você não tem, procure um psiquiatra, que quem precisa lidar com isso é você agora. Entendeu? Então, é muito isso. Eu não pego esse constrangimento para mim, né? Que nem a menina na sala, uma vez quando eu fui com Iuna pra gente, logo no positivo, quando a gente foi receber, assim, no começo, a gente foi fazer uma transvaginal, e a menina, não, mas eu acho que o médico falou errado, não é assim, não é pelo abdômen, não é abdominal, não. Eu falei, não, é transvaginal mesmo. Ela, moço, mas é por dentro. Aí eu, por dentro, significa que eu tenho dentro. Então, é por dentro mesmo, sabe? Então, assim, o constrangimento foi ela que ficou na sala lá tentando entender o que estava acontecendo, sabe? Não foi meu. Então, acho que é muito nesse sentido. É óbvio que nem todas as pessoas trans vão estar, né, com as ferramentas que eu tive para reagir dessa maneira e transferir esse constrangimento que as pessoas tentam nos empregar para elas, né? Para outras, no caso, quem está violentando. Mas quem tiver, utilize disso, porque aprende também. A pedagogia do constrangimento, ela ensina também, né? Ensina as pessoas cis. Eu acho que eu concordo, Maria, plenamente com o que vocês dois trouxeram. E sobre uma coisa que a doutora Patrícia falou, né? E voltando a isso que Theo está falando, de responder dessa forma, a pedagogia do constrangimento, a frase que eu tenho para falar é que a gente naturaliza tratando o natural como natural. Então, acredito que se o constrangimento vai ser a pessoa que perguntou, não de quem está respondendo, porque é como o Theo falou, né? Essa questão de, enfim, eu aceito, se você não aceita, problema é seu. E é basicamente assim que eu acho que a gente tem que lidar mesmo, porque, enfim, é engraçado mesmo, mas é real, porque acontece muito, é super comum e não deve ser. Entendeu? Exatamente. Total.
Eu vou começar a ler aqui umas dúvidas que trouxeram e vou trazer logo uma recente, de Davi Vieira. Ele está aqui no chat. Ele falou assim, ó, a disforia é muito ligada à autoaceitação. E apesar de eu considerar que a minha autoaceitação já está bem evoluída, minha disforia ainda dificulta muito a minha vida, principalmente sexual. Tem realmente tanta ligação assim com a autoaceitação? Quer começar, doutora Patrícia? Não, fale. Bom, o que eu penso sobre isso? E aí eu vou trazer um pouco da minha experiência. Esse é um momento que eu gostaria, sabe por quê? Porque a gestação paterna, ela só foi possível, na minha realidade, quando eu descobri que existiam gestações paternas. Entende? Tipo, quando eu imaginava um corpo de uma mulher cisgênera gestando, eu não considerava aquilo como possível para mim. Né? A partir do momento que eu entendi que é um processo também masculino, eu falei, bom, que legal. Me aproximei desse processo. Então, assim, eu acredito que existam muitas questões, né, que nós nos prendemos, nos limitamos, justamente pela aceitação em si, assim, daquele processo enquanto parte de um processo da sua identidade, entende? A sociedade coloca a todo momento, por exemplo, a questão da gestação, né, que eu trago para a minha realidade, como um processo feminino. Enquanto eu via esse processo feminino, ele não era parte da minha realidade, porque eu não me considero enquanto uma pessoa que performa a feminilidade, entende? Então, a partir do momento que isso tornou também uma possibilidade de performatividade masculina, eu me aproximei daquele processo, entende? Então, sim, minha opinião, assim, pessoal, eu acredito que está muito ligada à questão da autoaceitação, porém eu vou e volto. Eu acho que existem algumas coisas que estão para além disso, né? Existem alguns processos específicos, como, por exemplo, o meu caso da mastectomia. Eu entendo que peitos são uma possibilidade também de masculinidade, né? No entanto, ainda assim, eu tenho o desejo de fazer a remoção dos meus. Entende? Então, isso para além do fato de eu ter aceitado isso como algo sendo feminino ou masculino. Eu ainda tenho em mim esse desejo de modificação. O que a gente precisa fazer é separar isso da questão de ser trans. Porque assim como eu tenho esse meu incômodo com os seios, existem mulheres cisgêneras que também têm incômodos com os seios delas, né? E a gente coloca um peso maior na transgeneridade, isso que não deve acontecer, né? A transgeneridade, ela está ali para lhe dizer como a pessoa está se afirmando diante das normas sociais que nós temos impostas, né? E não se a pessoa vai ou não fazer alguma modificação ou necessariamente ter algum tipo de desconforto com o corpo, né? A disforia está aí para todas as pessoas, cis ou trans. É isso. Exatamente, Theo. O que eu observo na prática... Ou fazendo uma questão aqui, ou não está para ninguém, né? Está para todas as pessoas ou não está para ninguém. Ou para ninguém. Perdão pela intromissão. Pois é, na prática clínica o que eu vejo é exatamente isso. Há sempre incômodos. Há sempre algo que pode não estar em conformidade com a sua fantasia ou desejo, cada um em determinado grau, né? E aí é muito bacana que seja trabalhada essa questão que incomoda individualmente a cada um, né? Eu acho super importante que isso ocorra. Inclusive, a gente fazer um paralelo, que eu gosto sempre de estar fazendo um paralelo com a negritude, né? Já foi dito muito, por exemplo, a questão de cabelos crespos, cabelos lisos, cabelos que pode colocar prancha ou não, né? E foi discutido muito no empoderamento que a mulher negra, né, ou o homem negro, não precisava, né, ficar utilizando dessas ferramentas, que tem que assumir o seu crespo, Sim, né? Eu acredito que o empoderamento ele tem que trabalhar nesse sentido da mulher negra, do homem negro, poder utilizar o seu cabelo natural, mas a liberdade está aí para dizer também que se, inclusive, a mulher negra ou o homem negro quiser utilizar dessas ferramentas para alisar o cabelo, eles podem, né? A liberdade é você também escolher não seguir aquilo que eles estão colocando, né? Exatamente.
É muito nesse sentido, assim, a questão trans, sabe, gente? De você pensar que você tem a liberdade para fazer ou não fazer, que sendo da sua escolha, né, te deixando confortável, é o que importa. E essa grande importância de quem está do lado de cá, fazendo a clínica, questionar qual a expectativa do outro, porque você muitas vezes acredita que dentro daquele pacote, todo homem trans que entrar no consultório, ele quer aquilo tudo. Então, muitas vezes, o médico que está ali, ele não pergunta, ele já parte do pressuposto que todo mundo quer esterectomia, que todo mundo quer mamoplastia, que todo mundo... porque todo mundo... Não, não é assim. Né? Esperar que o outro, né? Claro que a informação é importante, você disponibiliza toda a informação do que é que você tem direito, do que é que você tem acesso, apesar de que muitas vezes vocês sabem muito mais do que a gente, do que é que vocês querem, mas já me surpreendi com um homem trans que com mais de 30 anos de idade, ele nunca tinha feito nenhuma hormonização, ele nunca tinha feito nada. E aí, quando ele decidiu o que ia fazer, eu perguntei, por que agora você decidiu? Até então você, né? Ele disse, Patrícia, porque agora eu posso. E antes eu não podia, mas eu estava muito tranquilo. Ele não tinha uma disforia, né? Mas, assim, a partir do momento em que ele teve acesso a um ambulatório, que isso fosse feito com cuidado, ele disse, não, agora eu posso, agora eu quero fazer, até para ver como eu me sinto fazendo. Mas ele não tinha nenhuma questão de disforia, ele estava muito satisfeito com o tipo físico que ele já tinha alcançado, mesmo sem a hormonização. Perfeito. Eu vou para a próxima. Carolina Belisário perguntou: onde buscar acompanhamento para transicionar em Salvador e como está sendo os atendimentos nesse período de pandemia? Olha, nós temos 2 ambulatórios, né? O ambulatório do SEDAP, que funciona no Garcia, e o ambulatório do UPS, Hospital das Clínicas, né? Provavelmente, agora em agosto, tenhamos essa retomada ambulatorial, né? Tanto do UPS quanto do SEDAP. Estávamos com os ambulatórios fechados, alguns pacientes que já faziam acompanhamento conosco tinham acesso à telefonia, temos um trabalho de telemedicina que estava sendo feito para atender algumas demandas, mas esses últimos meses ficaram em suspenso. Né? Mas temos os 2 ambulatórios, tanto do UPS como do SEDAP. Provavelmente, agora no mês de agosto, a gente já estamos num processo de reorganização, de reabertura. Uhum. Kaique Tibem perguntou: qual o caminho para o homem trans consiga retirar o útero, no caso, fazer esterectomia, né? Olha, existe o que é chamado, né, pelo SUS de processo transexualizador. Né? Esse processo, na verdade, por lei, a gente tem uma portaria. Eu vou já falar, né, sobre todo o processo, que aí a gente já sai respondendo algumas questões. Né? Desde 97, que o Conselho Federal de Medicina já nos autoriza a fazer modificações corporais. Né? Nós já temos portaria do Conselho Federal de Medicina permitindo. Mas só em 2008 que o Ministério da Saúde estabeleceu uma portaria com regras para que isso fosse feito. Né? A partir dessa portaria, que foi a 2803, ela se modificou em 2013, e agora o CFM já deu um outro parecer, e o processo ocorre da seguinte forma: a hormonização pode ser feita, a hormonioterapia cruzada pode ser feita a partir dos 16 anos de idade, né? E as cirurgias assim desejadas, podem ser feitas a partir dos 18 anos. Isso por normatização do Conselho Federal de Medicina. Não foi ainda trazido para o SUS, que está ainda com a portaria 2803 de 2013. Tá? Mas as cirurgias hoje são feitas dentro de Salvador, ainda não conseguimos que elas sejam feitas, o Hospital das Clínicas ainda não conseguiu como é que eu escolho o termo, Patrícia? A autorização para que isso fosse feito. Apenas temos a viabilidade ambulatorial. Mas dentro do processo transexualizador, existe uma exigência de que, pelo menos por um ano, haja um acompanhamento. E que esse acompanhamento seja feito por uma equipe multidisciplinar.
Essa equipe multidisciplinar é composta por assistente social, por psicólogos, por equipe médica, né, para que seja avaliado esse paciente como um todo e realmente esse desejo de fazer ou não fazer suas cirurgias. O acompanhamento com psicologia ou psiquiatria é importante para que sejam afastadas, não é diagnóstico, não se dá diagnóstico porque não temos doença, tá? O caminho é despatologizar, não há doença. O papel do psicoterapeuta ou do psiquiatra é que sejam afastadas qualquer patologia grave, mental, para que eu não posso ficar lendo na tela, para que o processo dê andamento, né? Mas ainda não temos em Salvador a clínica cirúrgica. No Nordeste, o único estado que tem essa autorização é Pernambuco. Mas em São Paulo já temos, a fila é grande, né? Já temos aqui provavelmente um número significativo de gente aguardando também para quando o hospital tiver autorização para que as cirurgias sejam feitas. As equipes estão treinadas, tem profissional urologista, tem profissional ginecologista, toda a equipe está montada, precisa de autorização. Mas o caminho é iniciar o processo por consulta clínica mesmo, se matricular em um dos ambulatórios, seja no CEDAP ou seja no Hospital das Clínicas, né? Já passar por todo um processo até que a cirurgia possa ser feita. Na rede privada, alguns meninos e meninas, eu sempre chamo meninos e meninas, já fizeram as suas cirurgias, com alguns profissionais que são habilitados para que sejam feitos. Certo, doutora. A próxima. Doutora Patrícia, de Mariano Horta. Doutora Patrícia, poderia comentar um pouco sobre os bloqueadores de estrogênios? Quando são indicados, quais são os possíveis efeitos colaterais? Ele deve ter perguntado sobre os bloqueadores de androgênios, né? As mulheres, os bloqueadores de androgênios, provavelmente, não? Ele escreveu estrogênios, mas enfim, provavelmente foi a dúvida dele, né? Ele deve ter se atrapalhado. Não sei. Porque o que é que a gente faz? Ou talvez o que ele esteja perguntando seja a autorização para fazer bloqueio em pacientes antes da puberdade. Né? Um dos ganhos também que a gente teve no Conselho Federal, na nova portaria que saiu agora em final de 2019, para o Conselho, pelo Conselho Federal de Medicina, foi que a gente pudesse acompanhar e fazer o bloqueio hormonal a partir da fase de Tanner 2, né, nos adolescentes, para que a gente bloqueie essa puberdade, até que se possa chegar aos 16 anos e se fazer as modificações corporais. A gente não tem autorização para fazer hormonização cruzada antes dos 16 anos de idade. Certo, tem um aqui que a gente mais ou menos já falou alguma coisa, até abordou, que foi de Geimilson Duarte. Ele perguntou: ainda falta pesquisa biomédica, tanto clínica quanto pré-clínica, para dar base a novas práticas clínicas para a população trans? Sim, ainda estamos engateando, né? Eu acho que ainda estamos engateando. Ainda temos muito de prática a ser feito, inclusive para que a gente possa ter dados epidemiológicos mais corretos, né? Muita gente, eu vejo muito na clínica privada, por exemplo, alguns pacientes que ainda não fizeram modificações por conta do plano de saúde, por terem algumas dificuldades e que ainda são inseridos em epidemiologia com gênero que não é o gênero ao qual ele se refere. Então, ainda precisamos muito aprender. Nesse sentido, eu até queria ressaltar, eu não sei se a pessoa chegou a perguntar só no âmbito do SUS, mas alguns procedimentos do próprio processo transexualizador, eles são atendidos no convênio, tá? Às vezes a gente tem que batalhar muito, mas como, por exemplo, a remoção do útero é atendida via convênio, se você tiver todos os pré-requisitos, né, que a portaria estabelece, porque muitas vezes o convênio vai se basear na portaria do SUS para poder pedir os documentos, né, a documentação, ou no rol da ANS, e aí, se você tiver esses pré-requisitos, você consegue dar entrada no convênio.
A mastectomia, particularmente, que é algo que eu tenho um convênio e estou tentando, já cheguei a tentar e não consegui, estou tentando novamente, é um pouco mais complicado e burocrático. Eu ainda estou no meio do processo, então não tenho como explicar basicamente o que eu estou fazendo, que é muita coisa, mas depois, se alguém for atrás das minhas redes, no próprio Instagram, se eu conseguir, se eu não conseguir, eu vou criar uma sequência de vídeos explicando quais os processos que eu fiz, né, para tentar explicar melhor. Aí é só procurar lá no meu Instagram, que eu deixei, que depois eu explico sobre isso. Mas a remoção do útero, eu sei que é mais fácil, porque eu tenho colegas que já fizeram, né? Basta você dar uma olhada na portaria, o que eles pedem, e fazer o pedido junto ao seu convênio, né? Se tiver convênio. Doutora, sobre a pergunta anterior, Mariano, ele perguntou sobre o bloqueio dos hormônios femininos no homem trans, não era tipo, entendeu? Ah, sim, entendi. O que nós utilizamos é a testosterona, né? A testosterona ela é utilizada seja via transdérmica, ou seja via em gel transdérmico ou injetável, né? Essa injeção é feita a cada 2 ou a cada 3 semanas, ou então temos o injetável, que tem um custo muito mais elevado, que é usado a cada 3 meses. O processo inicial é feito com doses mais baixas, né? A gente vai fazendo doses menores para que esse processo de virilização, que seja mudança de aparecimento de pelos, aparecimento de atrofia de mama, né? Para que os caracteres desejados ocorram de forma mais lenta, né? Luciana diz uma coisa interessante. Pense numa puberdade, porque eu estou iniciando um processo de um novo jovem que vai surgir. Ninguém na puberdade modifica da noite para o dia. As mudanças são gradativas e é importante que essa hormonização seja feita, a princípio, com a dose menor, para que o corpo vá se habituando de uma forma mais cuidadosa, com menos risco, né? Principalmente por conta do risco de doença cardiovascular. Alguns meninos que eu atendi, como não tinham idade ainda, né? Não tinham idade ainda, e se incomodavam muito com o sangramento menstrual, né? E não tinham idade, ou até porque não queriam ainda, né? Eu já tive pacientes que não queriam ainda passar pelo uso da testosterona. E aí eu fiz uso de progestínico, né? De progestínico trimestral, para que essa menstruação fosse suspensa e a gente diminuísse as taxas de estrogênio. Olha, pelo que eu basicamente sei pouquíssimo, né, disso ainda, estou no começo, sou um calorinho, não tenho muito nesse sentido de medicamento para poder trazer, mas de acordo assim, com o que a gente vem se fortalecendo na nossa rede, os meninos trans, o que acontece mais é que os bloqueadores, né, de estradiol para a gente, geralmente, são medicamentos utilizados para câncer de mama, né? São os análogos, medicamentos caríssimos. Não precisa, porque a testosterona dá conta, né? Eu saí da gestação, tem pouquíssimo tempo, já estou tomando testosterona e já vi logo resultados muito mais rápidos, por exemplo, que uma que voltou a tomar o hormônio logo depois, né, da concepção de Dionísio. Então, assim, para a gente não é tão necessário e são medicamentos caros. Então, acho que em termos, ainda que tenha, né, haja uma solução barata, assim, em termos de custo-benefício, não compensa para a gente, para homens trans, assim, cara, tomando um bloqueador. O que eu conheço mesmo é anastrozol, né? A substância é caro e, enfim, não tem os resultados que valem a pena. Não justifica. Theo, acabou de surgir uma dúvida aqui ao vivo, perguntando qual o número da portaria com os pré-requisitos para esterectomia, se você souber. Do processo transexualizador é 2803/13. É isso. Você vai utilizar a portaria do SUS mesmo, do processo transexualizador. No entanto, pode ser. Eu vou tentar achar no meu e-mail, eu vou tentar agora, enquanto a gente continua aqui, achar no meu e-mail que tem uma portaria específica da ANS, uma resolução normativa, na verdade, que ela fala especificamente sobre o processo transexualizador, regulamentando ele com o plano de saúde,
que é para reforçar. Você não precisa disso, né? O ideal é que você pegue com o SUS e já pegue com a resolução do SUS e resolva isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, a vida é judicializada, né? Para a gente conseguir, às vezes, uma bala, a gente precisa levar para o juiz autorizar. Então, a gente precisa disso tudo. Eu vou lá agora buscar para ver se eu coloco aqui para vocês o arquivo, para quem tiver interesse. Só um momento. Enquanto isso, a gente... Tá, por enquanto eu vou ler a pode ir última. passando. Eu acredito que já foi respondida, né? Caio de Luca, ele perguntou: existe alguma forma de realizar a hormonioterapia testosterona que diminua a chance de infertilidade, por exemplo, algum tipo de testosterona específica ou ciclos para não tomar o hormônio? Olha, a testosterona, como Luciana falou, ela não vai fazer bloqueio de FSH e LH. Então, a partir do momento em que ela não causa infertilidade, como a gente faz ao contrário, o estrogênio faz na mulher trans. Tá? Então, o homem trans, quando a gente retira a testosterona, ele volta a ciclar, o ovário volta a funcionar e não tem risco tão alto de infertilidade. É muito pouco provável que faça um quadro de infertilidade. A preocupação grande é com a mulher trans, porque o estrogênio em dose a longo prazo, em dose alta, vai levar à infertilidade. Quanto às dúvidas, eu acredito que foram só essas mesmo. Theo tá eu achei aqui, viu? Isso, Theo. Para quem tiver interesse, tá, gente? É a resolução normativa, anota aí, RN número 259, de 17 de junho de 2011. Ela vai falar sobre a garantia do atendimento dos beneficiários do plano privado de assistência à saúde, tá bem? E vai falar justamente dessas questões, da mastectomia, né? Como é que a mastectomia é enquadrada, às vezes como ginecomastia, às vezes, né, como mastectomia, que às vezes o convênio pode alegar, se você pedir como ginecomastia, que, não, isso não é ginecomastia, é mastectomia. Não. Nessa norma está dizendo que a mastectomia pode ser enquadrada tanto na CIG da ginecomastia como a de mastectomia, por exemplo. É um dos exemplos do que essa norma faz, tá bem? Falar de novo, né, que alguém perdeu aí, RN 259, de 17 de junho de 2011. Escreveram aqui no chat já, Paula Eduarda. Muito obrigada, Paulinha. Já deixou aqui escrito. Doutora Patrícia e Theo, as dúvidas foram assim sanadas. Eu queria que vocês dessem as considerações finais de vocês, para eu depois fazer um agradecimento formal. Então, fiquem à vontade. Bom, primeiro, parabenizar vocês pela escolha do tema, tá? Eu adoro falar sobre o tema, é um trabalho que eu cresço a cada dia. Foi interessante quando o Theo falou sobre o diálogo com as outras ciências. Não temos isso, pelo menos eu não tive durante a minha graduação, nem pós-graduação. Então, aprender com as ciências sociais, aprender com o meu paciente, foi um ganho absurdo, né? E um ganho não só profissional, como um ganho pessoal. Né? Eu fico muito feliz de ver essa turma nova buscando um aprendizado multidisciplinar, buscando compreender que não se faz saúde só com médicos. Saúde é feito com equipe multidisciplinar. Eu não consigo imaginar fazer saúde de qualidade somente com a medicina. É muito importante que a gente consiga dialogar com todas as ciências, com todas as áreas de saúde, para que a gente possa oferecer um atendimento de qualidade. Tá? E que a gente não desista, que a gente insista, e que a gente busque sempre oferecer o melhor que for possível e ouvir o nosso paciente, ouvir a necessidade individual de cada um. A primeira vez que eu estive no Centro de Referência e Testagem lá em São Paulo, em que a minha curiosidade era muito grande em saber como eu poderia fazer esse atendimento aqui, a coordenadora na época era uma psicóloga, e eu disse a ela, que maravilha, eu vou levar todo esse material para que a gente peça a habilitação do ambulatório para começar. E eu lembro quando ela me disse, não espere, comece a fazer.
Aí eu disse, como a gente vai fazer sem habilitação? Ela disse, comece. Quando você começar, você vai descobrir que a demanda existe. Então, a demanda, muitas vezes, se a gente for esperar as coisas acontecerem, elas podem não acontecer. Né? Então, a gente tem crescido muito nos últimos 4 anos lá no SEDAP, e eu espero que, apesar de todas as dificuldades que a gente vem apresentando, de todas todo o preconceito, de toda a política de saúde que a gente tem vigente no país hoje, a gente vai insistir, a gente não vai desistir de fazer uma saúde melhor. Bom, agradecer, né, a oportunidade, é uma honra estar podendo falar aqui ao lado da doutora Patrícia, né, doutora Luciana também, imaginar que os caminhos, né, que eu passo enquanto pessoa trans, até mesmo o privilégio de poder estar nesse lugar, cursando medicina, numa faculdade pública, e que muitas pessoas trans precisaram ir, né, para que eu estivesse nesse lugar. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, eu imagino que eu não vou dar conta de trazer tudo numa live, é uma vida, são várias vidas, na verdade, que eu preciso estar representando, então peço desculpas também se em algum momento eu não consegui trazer, sanar a dúvida de algum menino ou alguma menina trans que se colocou, enfim, e pensar que a gente está construindo, né? Que a gente está construindo e que a gente precisa se atentar agora, nesse momento de formação, com esses e essas estudantes, das necessidades de formação mesmo para as pessoas atenderem com o mínimo, né, de dignidade possível, porque as pessoas trans estão aí, estão sendo violentadas no seu dia a dia, durante os atendimentos. É uma demanda latente que a gente precisa abordar e me colocar à disposição mesmo para construir esse diálogo nos ambientes que forem propícios a ele, né? E dizer que tenho muita esperança, gosto muito da sua fala nesse sentido, doutora Patrícia, de dizer assim que acredita, né? Porque muitas vezes a esperança ela é surrupiada mesmo. A gente não consegue trabalhar com base em achar que algo vai ficar melhor, porque a sociedade acaba sendo muito violenta, mas que, no geral, eu me coloco muito nesse lugar de acreditar na mudança e que ela vai partir mesmo desse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, né, nas lives, nas instituições, pouco a pouco, às vezes colocando o corpo, como eu coloquei mesmo, no hospital e tensionando só pela existência, e, enfim, acredito em dias melhores mesmo, estou aí. Obrigado, galera. Eu queria falar, primeiro agradecer a vocês muito, 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 mas eu vou aguardar um instantinho para agradecer de verdade, porque surgiu mais uma dúvida, que é compartilhada por Adriano e pelo Mariano também. Não, eu acho. E eles falam assim, ó, doutora Patrícia, minhas taxas de hormônios femininos ainda estão bem elevados, mesmo com a testa normal. Quais são os reflexos no corpo nessa situação? Adriano, ele tem, eu não ouvi direito, ele tem... Ele falou assim, ó, minhas taxas de hormônios femininos ainda estão bem elevados, mesmo com a Sim. testa normal. Quais são os reflexos no corpo nessa situação? Nenhuma. O FSH e LH, eles mantêm níveis normais, mesmo com o uso da testosterona. O que importa é a elevação do nível de testosterona. O que a gente busca na hormonização é que as taxas de testosterona estejam dentro dos padrões de laboratório masculinos. Se essa testosterona estiver nos níveis masculinos, não importa como esteja a FSH e LH. O eixo está parcialmente bloqueado, que é o que tem de importante. Por isso é que a gente dita que tem que ter a contracepção, porque como FSH e LH vão estar em níveis normais, qualquer escape, qualquer tempo que você esqueça de tomar aquela injeção de testosterona, né, o óvulo pode voltar a funcionar. Doutora Patrícia e Theo, muito obrigada. A gente realmente, eu falo em relação à Lagob agora, como representante da Lagob, estamos muito honradas e honrados de ter vocês aqui, compartilhando desse tema tão importante, que precisa ser debatido. A gente bate e vai insistir na mesma tecla sempre,
de que o meio como a gente adquire conhecimento e compartilha são por meio de conversas, trocas de conhecimentos, experiências. Eu acredito que a gente aprendeu muito mais aqui do que só sobre esse tema. Então, para mim, foi muito rica essa discussão. E acredito que para todo mundo aqui que esteja assistindo também. E sobre a questão da esperança que vocês estavam falando, a minha contribuição pessoal é que quando vocês pensarem que só vocês pensam desse jeito, não pensem assim. Pensem que tem Laras no mundo, tem Patrícias e tem Tels, e que pensam do mesmo jeito, de que a esperança vai ser renovada a cada dia, e que tem pessoas e que buscam um mundo melhor para a gente como ser humano, para a gente, enfim, como ser habitante da Terra. Então, não percam a esperança, o trabalho de formiguinha dá certo. Eu acho que o reflexo disso, Theo, é um dos exemplos que você citou, que no seu meio de amigos você percebe mudanças. Então, eu acredito que é possível ver mudanças na sociedade como um todo, se todo mundo fizer a sua parte. Então, não deixe de fazer a sua para que alguém pense também que não deve fazer a dela. Muito obrigada mesmo. Estejam, assim, super, vamos dizer assim, dispostos a contar com a gente para qualquer coisa que vocês precisem. E é isso, eu agradeço de coração. Muito obrigada e qualquer coisa, estamos aqui. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Tchauzinho, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, Dionísio. Coisa mais linda. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.